Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Silva e hoje eu vou trazer aqui o resumo dos dias aí, do dia 15 e dia 16, onde a gente fez as operações. Eu não pude fazer aí o vídeo do dia 15, certo? Mas hoje eu vou trazer aqui o vídeo do dia 15 e o vídeo do dia 16. E como é que foi o dia 15? No dia 15 a gente operou na Finlândia, a gente teve um head e aí a gente ficou com a banca no 0 a 0, vamos dizer assim. Mas hoje a gente fez a operação, fizemos 3 operações e as 2 primeiras deu green, a terceira deu red e a gente ficou aí com uma banca com menos 5%, ou foi 6%, nós vamos verificar agora. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui na Bet Central, aqui está o nosso calendário e aqui foi o jogo da Finlândia, onde a gente operou no dia 15, certo? O jogo dia 15 foi a operação na Finlândia e eu vou mostrar aqui na Betfair, tá aqui o jogo da Finlândia, foi esse jogo aqui que a gente operou R$ 86 e foi uma aposta perdida. Mas Silva, lá a gente teve o gol e o juiz não verificou e tal. Cara, se não validou o gol, é red, não tenho que reclamar. A gente só contabiliza quando tem o green. Quando o gol sai, a gente vê aqui verdinho. Se o juiz não deu o gol, não tem o que fazer, é red, certo? E hoje, Silva, hoje a gente fez essas operações aqui. Eu fiz a operação do Vissel Kobe, a gente teve um green. Depois eu fiz o jogo do Ulsan e Udai, a gente teve outro green. E aí, quando eu deveria ter parado, eu fiz uma terceira entrada. E essa terceira entrada me abriu os olhos para uma coisa que esse head aqui do dia 7 já tinha me apontado. E aí, cara, eu vou te falar uma coisa. Não adianta a gente querer, não é justificativa, tá? É um aprendizado. Tem coisas nesse meio aqui que às vezes eu me recuso a acreditar. Mas se eu continuar fazendo isso, a tendência é que eu venha ter head. E aí isso vai me prejudicar, vai prejudicar a banca. Então, como eu estou mostrando esses vídeos aqui para mostrar o que eu faço, como eu faço e por que eu faço, eu vou te mostrar agora uma coisa que não pode ser generalizada, mas que vem acontecendo, não é a primeira vez. É a questão da subjetividade. Cara, às vezes isso daí eu ainda reluto para acreditar nisso, mas acontece. Por que você está falando isso, Silva? Vou te mostrar aqui. O jogo de hoje foi esse jogo aqui, ó. O jogo foi na China. Deixa eu pegar aqui o jogo da China. Futebol. Futebol aqui, China. Pronto. O jogo foi esse aqui, ó. Zerou. Aliás, 2 jogos que zeraram. Qual era a situação desse jogo? Esse time aqui, o Xangai Shenhua, ele até então era líder. Ele deixou de ser líder e quem assumiu a liderança foi o Xangai Port. E ele está com 46 pontos. Se ele ganha esse jogo aqui, ele iria para 48 pontos e assumiria a liderança novamente, que é aonde dá
o primeiro lugar vai direto para competições asiáticas. Mas ele não foi para cima. Ele não ganhou. Por quê? Porque esse time aqui que estava jogando também, todo mundo já tinha jogado na rodada. O Guan não iria mais alcançar ele, porque o Guan só chegou a 45 pontos. Ele chegou a 46, estava jogando fora de casa. Então ele não precisava ganhar. É isso que às vezes eu não entendo. Eu tenho uma certa relutância em entender. Porque se ele pelo menos fizesse um gol aqui, ele teria feito os 48 pontos. Por que ele não fez isso? Porque ele estava numa zona de conforto. E aí, o que é que acontece? Se ele não quis ser agressivo para pegar essa primeira posição, ele simplesmente abandona o jogo. Ele não forçou o jogo. Os membros que estavam assistindo o jogo disse a mesma coisa. Disse, cara, eles não estão atacando. Eles não quiseram atacar mais. E aí o jogo zerou. É isso que acontece, cara. A subjetividade é isso. Eu vou voltar aqui no dia 7. No dia 7. É que ele não mostra aqui até o dia 7. Se eu não me engano, ele vai até só uma semana para trás. Ele não vai mostrar todos esses jogos. 8, já não mostra mais. Então o calendário não mostra tudo. Eu vou mostrar aqui hoje de novo. E aí o que acontece? A gente tinha feito 2 jogos, tinha tido o green e ficou no red porque o Xangai Shenhua não foi. Esse red é o segundo que eu levo no Xangai Shenhua. O primeiro tinha sido quando ele jogou em casa contra o Xangai Port. Xangai Port ganhou dele de 2-1. E esse é o segundo jogo. Então você não vai pegar mais o Xangai. Não, cara, não tem nada a ver. Potencial existia. Tinha potencial? Tinha, cara. Eu vou te mostrar aqui. Vou te mostrar o potencial do jogo. A leitura. Tá aqui, ó. Xangai Shenhua. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não tem placar de 0-0. Nem do Xangai Shenhua jogando fora, nem do Zhejiang jogando em casa. Todos tiveram gols. E outra, não foram poucos gols. O Xangai Shenhua é over 1,5 jogando fora de casa. Olha a campanha casa dele. 2 gols por jogo, sofre 1 gol. Time de ambas marcas. Entendeu? Olha aqui. Mas ele zerou. Ele simplesmente não quis o jogo. E isso daí é uma coisa que eu venho relutando muito tempo. Nesse ano, na final no campeonato italiano, aconteceu a mesma coisa com o Napoli. O Napoli estava jogando fora de casa contra um time fraco, poderia ter ganho. E a Inter estava jogando contra a Roma em casa. A Roma não ganhou. O jogo estava sendo simultâneo. E aí o que aconteceu? O Napoli não se esforçou para ganhar. E eu levei um head naquele dia. Foi a mesma situação. Aqui dá pra gente ver a situação do dia 7. Tá aqui, ó, dia 7. Foi esse jogo aqui, ó, da Lituânia. Olha ele aqui, ó. O Sudova. Nesse dia aqui, ele não iria para nenhum canto se ele empatasse o jogo. Então, o que foi que aconteceu? Ele não se esforçou, ele não fez o papel dele. Ele não tinha motivo para empatar aquele jogo. E aí, o jogo terminou 1-0. Eu levei outro head. Então, são coisas que, infelizmente, eu corri o risco, certo? A palavra é essa, corri o risco. E esse risco custou 10% da banca no ato que eu fiz a entrada. Porém, hoje eu só fiquei aqui com... Hoje a banca ficou negativa 6%. Por quê? Porque eu negligenciei aquele dado.
Silva, então toda vez que eu ver essa subjetividade eu tenho... Não é todos os casos, a gente não pode generalizar isso daí. Cada caso é um caso. Hoje, dia 16, outro jogo que a gente viu aqui, deixa eu te dar um exemplo aqui de um jogo. Foi esse jogo aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. O Lillestrøm pegou o Start. Tinha 0 a 0 aqui, era um risco. Aqui não tinha. Olha a pontuação aqui. O Lillestrøm tinha 45. Nesse jogo ele estava com 44, se eu não me engano. Aqui já está contabilizando a vitória de hoje. E o Start tinha 37. Então não tinha motivo para esses times se esforçar. Mas aqui aconteceram os gols. Então é como eu digo, cada caso é um caso. Eu não posso generalizar. Mas tem situações que você faz a entrada, por exemplo, aqui tinha risco e saiu os gols. Aqui não tinha risco. Aqui não tinha risco e os gols não saíram. Então a subjetividade é quando você olha para isso aqui e você vê todos os parâmetros batendo, mas tem um risco que você não consegue ver. Que risco é esse? É o risco da tabela, quando um time está numa posição confortável. Hoje teve um outro ponto subjetivo que muita gente deve ter levado o head nesse jogo. Qual foi o jogo? O jogo do Fenerbahçe. Deixa eu puxar aqui para você dar uma olhada. Esse jogo aqui, ó. Turquia. Olha só. Fenerbahçe 0 a 0. Fenerbahçe não é um time de zerar. E aí tem outro jogo aqui que eu quero mostrar, que é o jogo do Benfica. Qual é a diferença desses dois jogos aqui? Qual é a diferença desses dois jogos aqui? A diferença é que nesse jogo aqui teve um pênalti e o Fenerbahçe perdeu. Nesse jogo teve outro pênalti e o Benfica fez. E qual é a ligação desses dois jogos? A ligação desses jogos está aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Fenerbahçe e Benfica pela Champions League. Cara, mas o que é que tem a ver? Cara, isso é subjetividade. Os dados estão aqui mostrando para você que o time tem potencial. E aí você não vê isso aqui. E aí você cai na subjetividade. Por quê? Porque você conhece o Fenerbahçe, você acredita que o jogo do Fenerbahçe não vai zerar. É um time over até HT. Mas por causa desse jogo que ele vai ter no meio de semana contra o Benfica, ele prioriza a Champions League. Como assim teve pênalti? Deixa eu mostrar aqui. Terminados. Jogo da Turquia. Jogo da Turquia. Então deixa eu colocar aqui. Pênalti falhado. Aos 94 minutos. O Fenerbahçe teve um pênalti e perdeu. Jogo de Portugal do Benfica. Pênalti e o Benfica fez o gol em 60 minutos. Os dois times envolvidos em Copa. Então, subjetividade é uma coisa que você não consegue ver. A princípio, você está olhando os dados, os parâmetros, está tudo correto, como esse jogo da China.
Mas os times, eles estão em zona confortável. E aí, simplesmente, eles eh, deixam de jogar, vamos dizer assim. Outro jogo, agora mostrando um jogo onde a subjetividade não existe. O jogo pode até zerar, mas a subjetividade ali, ela não existe. Deixa eu mostrar um jogo, que foi o jogo da Islândia. O jogo da Islândia. Deixa eu pegar ele aqui. Tá aqui. Não foi esse não, foi o... Cadê ele? Cadê ele? Foi Islândia ou foi Noruega? Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu olhar lá no Flash Score, que fica mais fácil de identificar esse jogo. Foi um jogo, se eu não estou enganado, o jogo da Islândia. Chame Islândia, terceira divisão. Foi esse jogo aqui, na terceira divisão da Islândia. A motivação na tabela do time mandante, ele estava com 30 pontos e ele está abrindo a rodada. Todo mundo ainda vai jogar e só tem 2 vagas para se classificar. Então, o que é que acontece numa situação dessa? O time ele dá o sangue. O que foi que aconteceu nesse jogo? O time saiu perdendo aos 66 minutos. O time visitante fez um gol e olha a situação do time visitante. Ele é 7º colocado. O que é que acontece? O que foi que fez esse time virar esse jogo? Essa situação na tabela era a motivação para esse time correr atrás. E aí ele fez o empate aos 77 e depois ele fez aos 83 a virada. Então, quando um time tem motivação, ele tem algo para ganhar na tabela, ele vai lutar até o fim. Foi o que aconteceu nesse caso. Um outro caso aqui que aconteceu foi na Bolívia. Deixa eu colocar aqui na Bolívia. Deixa eu me ver aqui. Bolívia. Na Bolívia, o jogo foi o jogo do Blooming. Classificação. Blooming. O Blooming jogou hoje. Esse jogo aqui, ó. Esse jogo foi hoje. O que aconteceu nesse jogo? Aos 30 minutos, o time visitante fez, o time mandante fez o gol. E aí, quando ele faz o gol, o que é que acontece? O Bolívar, aqui ele já está mostrando uma outra classificação, porque aqui é questão de taça, certo? Não acho que não era nem esse jogo. Deixa eu dar uma olhada se foi, não foi esse jogo mesmo. Foi esse jogo mesmo da Bolívia. Deixa me ver aqui. Acho que esse exemplo aqui
o melhor exemplo não seria esse daí da Bolívia. O melhor exemplo foi esse que eu te dei aqui. Deixa eu mostrar aqui, voltar lá no... Esse daqui. Esse exemplo aqui é melhor para que você entenda. Quando um time tem algo para ganhar na tabela, ele vai até o fim lutar para chegar a essa posição. Por quê? Se esse time aqui que está com 33 pontos, se ele não ganha nessa rodada e só tem 2 vagas, o que acontece amanhã? Esses 2 times aqui podem jogar e poderia ultrapassar ele. Nesse caso, ele não sai da zona de classificação nessa rodada. Por quê? Porque esses 2 times só podem chegar a 32 e ele já está com 33. Inclusive, o primeiro colocado vai jogar, ele pode abrir mais uma distância para esse daqui, mas ele não vai ser ultrapassado. Então, dependendo de com quem ele joga, se ele joga fora de casa, esse time também pode fazer a mesma coisa, porque ele está em zona de conforto. Então, toda vez que a gente pega um jogo com um time em zona de conforto, é risco para nossa entrada. E foi isso que aconteceu no dia 7, quando eu fiz a entrada na Lituânia. Foi isso que aconteceu hoje, quando eu peguei o jogo da China. E por isso eu não vou mais fazer essas entradas quando eu estiver nesse cenário e ver que existe um risco do time não querer jogar. Porque a tendência é que a gente tome head, certo? Silva, e por que você fez 3 entradas hoje? Porque os campeonatos voltaram, cara. Tem muito jogo bom. Não dá pra gente ficar só com uma entrada. Porque com uma entrada, quando você ganha 2%. Então eu ganho 4 dias. Depois, se eu tomar um head esses 4 dias, não valeu de nada. Então, 2 entradas eu vou agora colocar como parâmetro. Eu vou fazer a primeira entrada, depois eu vou fazer a segunda entrada. Se deu green, eu paro. Se a segunda deu red, eu posso fazer a terceira. Não mais do que isso. Então vai ser um parâmetro que eu vou adotar. Como eu disse, como eu sempre falo, a gente sempre está evoluindo, sempre está aprendendo. E para trabalhar só com uma entrada, dificilmente a gente vai conseguir crescer uma banca e deixar ela numa banca profissional. Quando se tem uma banca profissional e você faz uma entrada que você tem um retorno acima de 1K, você pode pensar nisso. Que mesmo assim, o raciocínio é o mesmo. Não adianta você fazer uma entrada em 4 dias e depois tomar um head que aí você voltou a estaca zero, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nos jogos de amanhã. Amanhã eu vou ter esse jogo. Deixa eu me ver aqui se ele tá aqui, da China. Deixa eu ver se o jogo da China é amanhã. Não, não vai ter jogo da China amanhã. O jogo da China, do Guan, não vai ter jogo da China. Por que eu falei do jogo da China? Porque se o Guan tivesse entrando em campo amanhã, muito provavelmente eu iria operar dele. Por quê? Deixa eu colocar aqui China. Tá aqui a classificação. E o Guan, não, todos já jogaram. Então eu vi a tabela errada. Todos já jogaram, tá todo mundo em dia aqui na tabela. Então o Guan é terceiro, o Shenoa ele é segundo e o Xangai Port agora sim na primeira posição. Então na próxima rodada a briga vai ser entre o Berecity e o Xangai Shenoa e o Beijing Guan. Se bem que o Xangai Port também não está garantido, certo? Então vamos olhar os jogos de amanhã para ver se a gente encontra alguma situação igual a essa de hoje. O Midland, deixa eu ver qual é a rodada que está aqui esse campeonato. Quinta rodada. Então a partir da quinta rodada eu já começo a olhar, tem potencial para ter gols?
tem potencial. Então eu queria pegar uma situação onde tivesse esse daqui. Deixa me ver outros. Esses dois aqui. Breidablik. Kashiwa. Jogo de 6 horas. Então vamos analisar esse jogo aqui. Qual é a situação desse jogo? É a 26ª rodada. Tem uma Copa aqui. Vamos ver se a gente tem subjetividade nesse jogo. Tem uma Copa aqui. O Xangai, o Fagiano, ele falhou duas vezes. 1,5 bateu 1, 2, 3, 4, 5, 6 em 9 dá 67. Então aqui eu já tenho um time over 1,5. Agora o Shenoa, ou melhor, o Kashiwa. Kashiwa teve Copa aqui, aqui e aqui. 1,5 bateu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 7. Eu posso colocar ele aqui como 1,5. Nenhum dos dois está envolvido em Copa. E aí você vai entender exatamente o que eu estou falando em questão de subjetividade. Terceiro lugar. Ele entra aqui. E quando ele jogou contra times dessa região, o que foi que aconteceu? O 1,5 bateu 1, 2, 3, 4. 80% bateu o over 1,5 em 5 jogos. Esse daqui, o Fagiano, é 12º. Ele vai entrar aqui. O Kashiwa, quando jogou contra times parecidos com o Fagiano, ele tem 4 jogos. 75% bateu o HT. E 75% bateu o 1,5. Então, é um jogo que tem potencial para pelo menos 2 gols. Vamos ver aqui na campanha casa fora. O Fagiano marca 1 gol, sofre menos de 1 e tem média de 1 gol por jogo, não chega a 2. É um time que sofreu em 68% dos jogos e marcou em 69%. O Kashiwa marca 1 gol, sofre menos de 1 e os jogos têm média de 2 gols. Então, pelo lado do Kashiwa, esses 2 gols podem acontecer. Pelo lado do Fagiano, não. O Kashiwa, ele sofre 54% quando joga fora e marca em 92%. Então, é um time que tem a tendência a marcar. Porém, o outro não tem tendência a sofrer. Não tem cara de um jogo fácil. Os momentos de gols desse, a gente tem aqui 20 times, então são 3 barras. Então, existe um encaixe aqui por parte do Fagiano, que vai do minuto 31 ao 45, e nos últimos 15 minutos por parte do Kashiwa. São os únicos momentos nos últimos 15 minutos do HT e nos últimos 15 minutos do FT. O resultado que mais acontece ao intervalo do Fagiano é o 0-0 e também é o 0-0 do Kashiwa. Então, até aí a leitura normal. Agora vamos para aqui para leitura da tabela para ver se existe alguma motivação ou se esses times estão envolvidos em subjetividade. Deixa eu colocar aqui no dia 17 e vamos aqui para o jogo do Japão. Tá aqui Okoyama, vou marcar ele, que é o Fagiano, e Kashiwa. Como é que tá a tabela?
O Cachoeira, ele tem 47 pontos. Ele tá fechando a rodada. Todo mundo já jogou. Os dois vão fechar a rodada. Existe motivação do Fagiano para ganhar esse jogo? Não existe. Porque ele vai ganhar aqui para ir a 36 pontos. Ele vai subir uma posição, vai dividir aqui. No máximo ele chega aqui a 10ª posição. Entendeu? Cara, mas ele pode melhorar a posição dele na tabela. É isso que se chama subjetividade, cara. É isso que eu também penso dessa forma, que o time vai jogar para ganhar, mas isso é subjetividade. E quando você não tem controle sobre isso, acontece o que aconteceu hoje, o Red, entendeu? E aí tá, mas e o Cachoeira? O Cachoeira, se ele ganhar esse jogo, ele vai a 50 pontos e vira líder. Se ele empatar, ele fica com o mesmo número de pontos desses. Todo mundo aqui vai ficar com 48 pontos. Existe motivação para ele ganhar esse jogo. Eu concordo. Mas não é isso que os times fazem. Esse pode fazer amanhã. Mas a gente não tem controle sobre isso. Por quê? Porque eles estão fechando a rodada. Eles já sabem que os outros times não vão jogar. Eles sabem que se eles empatarem, eles vão ficar aí na mesma posição. Então por que eles se esforçam? Por que eles vão se esforçar? E aí você diz, não, senhor, eu não concordo com isso. Cara, eu passei muito tempo aí também para acreditar nisso. Mas infelizmente é isso que acontece. A questão da subjetividade é exatamente isso. Cada caso é um caso. Esse time amanhã pode ir para cima e querer ganhar. Entendeu? Mas eu também olhei isso hoje. Acreditei que o Shenhua iria para cima para ganhar e ele não foi. Ele simplesmente não foi para cima. Lá na China, o cenário era parecido, mas ele não foi para cima e o jogo terminou 0-0. Então, quando você pega jogos iguais a esse, você tem um risco de o time não querer jogar, o placar terminar 0-0 e você simplesmente levar um head e perder 10% da sua banca. E aí, qual é a decisão que você toma? Exclui, cara, esses jogos. Exclui, porque eu poderia chegar aqui e dizer para você, olha, esse jogo amanhã vai estar na lista e ele vai pegar e vai para cima e ele vai ganhar esse jogo aí, porque ele ganhando ele é líder. Eu concordo, mas não é assim que os times pensam. E outra coisa que influencia também é isso aqui, ó. O próximo jogo, ele vai pegar o Urawa Red. Então, ele pegando esse um ponto, ele já conta, não que ele conte, mas ele pensa nesse próximo jogo como um jogo difícil, é mais um motivo para esse time amanhã não querer se esforçar para ir buscar o resultado, porque ele sabe que ele tem um jogo difícil contra o Urawa Red. O Urawa Red todo mundo conhece, ou pelo menos se você não conhece, é um time forte, entendeu? Pode não estar no melhor momento, mas o Urawa Red é conhecido. Inclusive teve aí no Mundial de Clubes. Então, subjetividade, cara, é isso. A gente não tem controle. Aí eu posso chegar para você, como hoje eu fiz, e dizer bem assim, eu vou botar esse jogo na minha lista e amanhã eu vou operar nele. Aí eu posso levar um head e amanhã eu tenho que chegar aqui e dizer para você novamente que eu tomei um head num jogo e você vai olhar para mim e vai dizer bem assim, cara, você não viu que tinha subjetividade ali, cara? Você não prestou atenção? Não, cara, eu sempre vi todas as subjetividades, mas eu sempre ignorei. E é uma coisa que eu não vou ignorar mais. Por quê? Porque basta olhar para isso aqui, ó. Basta olhar para isso aqui. Olha a quantidade de jogos que vai ter amanhã, certo?
Olha a quantidade de jogos que vai ter amanhã. Para você simplesmente chegar aqui e ignorar um dado que está ali na sua frente, onde você já levou head em outros jogos, e dizer, não, vou me acordar amanhã 6 horas da manhã, e de repente o time não faz o gol, você leva um head e aí estraga o teu domingo. Às vezes você não assimila bem o head, às vezes você vai fazer 2, 3 entradas para recuperar ou para recompor a sua banca, e aí termina você levando mais outro head, e aí, cara, o emocional vai para o espaço. Então, foi isso que aconteceu. Eu não vou mais fazer só uma entrada, porque não vale a pena a gente estar fazendo só uma entrada e você fica 2, 3 dias ali, 4 dias no green. Quando vem o red, você volta para estaca zero. Entendeu? Então tá aí o resumo. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui, ó. A gente tem 4 heads no mês. Hoje é dia 16 e estamos com 6% negativos, ok? Então é isso, pessoal. Deixa eu colocar aqui que a gente, pronto, tá aqui. A gente está com 4 heads. Dos 4 heads tivemos 12 greens e estamos com 6%. Mas o aprendizado, todo dia a gente tem aprendizado e a gente não pode ignorar quando a gente tem uma situação, um cenário que está se repetindo e está tirando dinheiro da tua banca. Você precisa identificar ele e eliminar. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa e tendo esses head, a tendência é que a sua banca não cresça. Tá ok, pessoal? Então, lá no grupo do Telegram e do WhatsApp foram passadas outras tips hoje. Eu vou deixar, como sempre, os links na descrição do WhatsApp, do Telegram e do Discord. Se você quiser acessar, fazer parte do grupo do Telegram para receber as tips gratuitas, até o final desse mês elas estarão gratuitas. Eu e o Cleiton estamos passando essas tips. O Cleiton passou hoje várias tips e eu não me lembro de ter tido nenhum head nessas tips de hoje do Cleiton. Acredito que foram passadas mais de 10 tips. O pessoal pegou lá, tiveram green. E eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser conversar comigo, com o pessoal, fazer parte lá da mentoria, eu vou deixar o link do Discord na descrição também. E eu peço para você que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para me ajudar. E deixe seu like, seu comentário, certo? Então, mais uma vez, agradeço. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, muita saúde e muita paz.